Então, Danielson, como é que tu estás? Ótimo, ótimo. Um pouco cansado, mas faz parte da vida de consultor. Claramente. Acredito que tens uma noção mínima da representatividade que tu Uhum. tens para muitos jovens, para angolanos. Falar para os palopes, no geral, e era mesmo importante falarmos um pouco sobre a tua carreira, sobre o teu percurso. Antes de não chegarmos àquela parte mais bonita, porque tu representas uma Uhum. figura importante para quem não olha só para a área de consultoria, mas para quem olha para ti como um excelente profissional. Falamos um pouco sobre o filme da tua vida, quais foram as principais narrativas que marcaram o teu contexto de crescimento para tu chegares onde tu estás hoje. Ok. Olha, antes de mais, quero agradecer o convite. Quando falaste comigo, até acho que cheguei a partilhar contigo. Eu não sou muito de falar de mim, da minha pessoa, mas o convite fez-me refletir e percebi que efetivamente eu tive pessoas que são referências da minha vida e, portanto, se eu posso também contribuir ou impactar positivamente a vida de outras pessoas, portanto, estou totalmente disponível. Quem é o Danilson de Semedo? Bom, meu nome é Danilson de Semedo, Danilson Pedro da Veiga Semedo, portanto herdei o nome do meu pai, Pedro. Tenho 36 anos, estou a brincar. Parabéns. Não, tenho 41 anos, pá, Ok. vou fazer 42 no verão, Ok. portanto, mês de julho. Nasci em Cabo Verde, ehm, mas a minha história com Angola começa muitos anos atrás. A minha família, os meus avós maternos, saíram de Angola nos anos 60, Ok. ok? Portanto, a minha mãe nasceu no Kwanza Sul, na Gabela, Ok. na aldeia do Cadá. Então tu és parcialmente angolano. Epá, sinto essa ligação, Ok. ok? Sinto essa ligação. Mas a história efetivamente vem de trás. Portanto, os meus avós regressaram, mas eu tenho uma tia, e a minha mãe regressou para Cabo Verde ainda bebê. Ok. Tenho uma tia que é mais velha do que a minha mãe, quando saiu já tinha 12, 13 anos daqui de Angola. Ela regressou, não se adaptou bem a Cabo Verde. Ok. Ela regressou a Angola com o marido, portanto também na altura quando regressou já era casada, e fixaram-se no bairro de São Paulo, aqui em Luanda, ok? Portanto eu tenho primos que nasceram em Angola, são angolanos, e portanto quando surgiu a oportunidade profissional de voltar para Angola, e eu vim, mas não vim como estrangeiro, portanto vim como uma pessoa que veio completar, digamos assim, um ciclo de família. Até Ok. quando falei com a minha mãe sobre essa possibilidade, ela disse: Tu vais viver aquilo que eu não vivi em Angola. Portanto, eu sinto essa ligação, essa paixão que eu tenho por Angola, acho que vem daí. Ok? Ok. Dessa ligação familiar das minhas tias, meus avós, que ouvi muito em casa e, portanto, esse sentimento que eu tenho por Angola só pode ser ligação histórica. Ok, tu falaste há pouco tempo sobre o facto de teres tido muitas referências Uhum. a quando do teu processo de crescimento. A tua história começa em Cabo Verde, tem essa Exatamente. parte que tu não vivias ainda, que é dos teus, os teus ancestrais, né? Depois de foram para Cabo Verde, mas tu começaste efetivamente para Cabo Verde, depois foste para Lisboa, de lá Certo. onde começou a tua carreira profissional. Falamos um pouco Exatamente. sobre esse processo de transição, tu começaste em Cabo Verde, depois Uhum. foste para Portugal. O que é que incitou essa necessidade de ir para Portugal e começar a tua carreira profissional? Ah, bem, se calhar começando com as referências, acho Ok. que um ponto. Eu tive várias referências na minha vida. Felizmente, nasci numa família em que encontrei em casa várias referências. Para além dos meus tios, muitos primos, que também podemos falar um bocadinho, a minha maior referência é meu pai. Ok. Ahm, e vais perceber porquê. Porque o meu pai nasceu em 1945. Cabo Verde ainda era colónia de Portugal, uma província ultramarina, e 2 anos depois contraiu a poliomielite, ok? E ficou Ok. deficiente de membros inferiores. Isto limitou muito o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico, etc. O meu pai só começou a estudar aos 12 anos de idade. 2 anos de idade? Com 12 anos de idade. Portanto, ele só Ok. foi para a escola com 12 anos de idade. E só foi para a escola graças à solidariedade de amigos que
levavam-no às costas para a escola. Ok? Ou Ok. seja, depois disso concluiu o ensino secundário, que naquela altura era muito complicado, portanto, os meus pais são oriundos de uma zona, eh, nós chamamos de interior, ok? Portanto, uma ribeira no interior não tinha escolas sequer, portanto, eles faziam quilómetros para ir à escola e ele teve a felicidade de ter bons amigos que o Ok. transportavam às costas para a escola. Com esse esforço todo, ele conseguiu terminar. Foi sempre excepcional, bom aluno. Concluiu o ensino secundário em Cabo Verde, que na altura era muito complicado. Portanto, na ilha onde eu nasci, só na capital é que nós tínhamos As escolas. as escolas dos últimos anos Ok. do ensino secundário. Ok? Portanto, tinha que se fazer grandes sair da cidade para ir estudar Para isso. Ok. os últimos anos da faculdade. Não obstante, ele conseguiu fazer tudo isto, depois casou-se com uma mulher belíssima que eu às vezes até gozava com ele. Casou com uma rainha, porque ele devia ser uma pessoa muito, de facto, com uma grande capacidade de persuasão. Agora aqui brincando um bocadinho, porque ela era deficiente de membros inferiores, etc. Ok. E conseguiu convencer a mulher mais bonita do bairro, digamos Ok. assim. A minha mãe é uma senhora muito bonita. Criou 8 filhos, nós somos 8 irmãos, e todos hoje são seres, homens, mulheres, independentes. Ok. Ok? Portanto, se eu olhar para trás, de onde meu pai partiu, ele conseguiu, portanto, para mim tem que ser tudo mais fácil, ok? Portanto, Exatamente. essa é a minha bússola. E o meu pai ensinou-me que, ou mostrou mesmo que não existe obstáculo suficientemente grande que não possa ser ultrapassado com determinação. Portanto, essa é a minha grande Ok. referência. Ainda bem que falas sobre isso, porque nós às vezes, e quando vamos crescendo, nossos objetivos vão mudando completamente, porque conhecemos o mundo de Exatamente. uma forma completamente diferente e ficamos um pouco mais egoístas em relação aos nossos próprios objetivos. Tendemos a buscar referências muito fora do nosso seio familiar. Mas quem consegue conhecer o seu próprio contexto percebe que para de onde nós saímos, para onde nós estamos, a nossa grande memória propulsora sempre foram as nossas referências familiares. Exatamente. E falando particularmente de mim, eu tive uma grande referência também que foi o meu pai e os meus irmãos sempre foram uma grande referência para mim. Então, parte daquilo que são as nossas grandes referências, a quando o nosso processo de crescimento, desde base Uhum. até se calhar para ensino universitário, são sempre as nossas Claro. famílias. Ah, então, o teu pai foi uma grande referência para ti, obviamente na altura, ainda quando eras muito mais jovem, Uhum. depois tiveste a necessidade de experimentar um outro ambiente, um contexto diferente em que tu nasceste, que é fora de Cabo Verde, Sim. tu vais para Portugal. Fala-nos um pouco sobre esse processo, quando é que tu transitaste diretamente para Portugal, o que é que te levou a ir procurar novas Sim. oportunidades eventualmente? Também teve uma longa história, porque não foi um percurso muito linear. Ok, Ahm, Tive muitas referências também no seio familiar, portanto, os meus primos, as minhas tias têm uma certa diferença de idades com a minha mãe, portanto, os meus primos são mais velhos. ok, Um, e eu lembro-me perfeitamente, ainda tinha 5 6 anos e já tinha primos a estudar na universidade na Europa. Portanto, ok, isto começou-me a criar aquela curiosidade de perceber como é que era e comecei a pensar, eu também quero isto. Ok? Portanto, foi também dentro de casa com os meus primos da vizinhança, comecei a pensar nisso. E influenciar-me também depois no destino do ponto de vista de estudos académicos, do percurso académico que eu acabei por fazer. Eu queria ser cientista desde muito cedo. ok. A brincar com os meus amigos. Eu queria ser duas coisas quando era criança: cientista ou jogador de futebol. Eram as minhas duas Parece uma paixões. tendência muito grande dos homens querem ser jogador de futebol, não sei Exato. porquê. Nós jogávamos na rua, descalços. Eu só queria, pá, eu queria só jogar a bola. Aliás, a forma que os meus pais encontraram de eu me aplicar nos estudos foi negociar Com com o futebol? futebol. Se estudares, podes jogar futebol. Foi sempre assim que eles conseguiram que eu me aplicasse. Ok, Mas pronto, sim, eu fiz todo o ensino secundário em Cabo Verde, e aos 17 anos, portanto, termino o 12º e vou para Portugal. Mas só para fazer um parênteses, como é que eu vou para Portugal? Eu já sabia, os meus pais sempre me transmitiram isso, que a partir dos 8 anos
Os filhos tinham que ter a sua vida própria, Ok. ok? Não sei se foi uma forma que eles encontraram de nos motivar, mas nós sabíamos de uma forma muito clara que a partir dos 8 anos, pá, já és maior de idade, tens que procurar Uhum. outro destino. Inclusive tem um tio que dizia a minha casa, o meu ninho é para mim e para a minha esposa. Portanto, vocês a partir dos 8 anos são livres para fazer o que quiserem. Mas sim, só para contar, portanto, os meus primos, eu queria ser cientista e desisti no 8º ano, quando tive pela primeira vez Ok. física, ok? Porque tive um professor que não correu bem, ok? Não correu bem, eu não consegui gostar da física, Ok. não consegui mesmo. Depois, como tinha um primo que era economista, ok? E também tinha outros professores de matemática, esses sim conseguiram fazer gostar muito da matemática, Ok. foi mesmo uma paixão, ok? Eh, em vez de ir para a ciência e tecnologia, portanto, para ser cientista, o que eu queria, de investigação, mudei-me para a área da economia, nós chamávamos na altura económica social. Portanto, e as duas disciplinas que eu mais gostava. Primeiro, matemática e filosofia. Portanto, eu gostava muito de filosofia. A económica social tinha essas duas áreas. Portanto, foi esse o meu percurso na universidade. Curioso, ehm, termino o 12º ano com mais ou menos entre o quinto, nos top 5 melhor nota nacional em Cabo Verde, Ok. naquela altura, eu e o meu melhor amigo. Portanto, nós fomos do nosso ano, no nosso liceu, pá, era um liceu enorme, tinha 5.000 alunos. Pá, e tá no Sim, top mas 5. os últimos finalistas éramos para aí cento e tal, mais Ok. ou menos, que eram muitas turmas. Tivemos os dois melhores notas de final de curso. Eu queria fazer matemática, aplicada à economia e gestão, no ISEG. Ok. E Cabo Verde recebia a lista de vagas em universidades portuguesas e brasileiras com os países com os quais Cabo Verde tinha acordos Mas de isso era numa cooperação. perspectiva de bolsa de estudo, não? Primeiro, candidatura para vagas. Ok, Nas ok, universidades ok. europeias, nós tínhamos um processo de candidatura, chamávamos regime especial, Ok. no âmbito de acordo de cooperação Cabo Verde com vários países. Então era uma espécie de. Uma iniciativa governamental? Sim, 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 Ok. exatamente. Portanto, e esses países disponibilizavam X número determinado número de vagas para alunos cabo-verdianos, Ok. ok? E para o ISEC só havia uma vaga para esse curso, Ok. Matemática aplicada à Economia e Gestão. E esse meu amigo, e nós somos grandes amigos, estávamos sempre juntos. Ele também queria fazer o mesmo curso, ok? Só que ele tinha 5 décimas mais do que eu na média final. Ele terminou com 19, eu terminei com 18,5. Ok. Ele disse, pá, eu também quero fazer esse curso e agora? Eu disse, pá, esquece, escolhe outra coisa que eu quero muito fazer esse curso. Pá, ele disse, não, eu quero fazer esse curso. Pá, ele candidatou-se para esse curso, depois eu tive que procurar outras alternativas. As minhas alternativas, pá, não tinha muita opção de eu não queria outra coisa, eu queria matemática. Nós tínhamos 3 opções, eu pus matemática das 3 opções e entreguei a candidatura. Primeira parte. A segunda parte, que eu entreguei a minha candidatura 2 vezes. Fomos para casa, isso foi de manhã. À tarde, alguém pede-nos ajuda, que não tinha ainda conseguido entregar a candidatura, pede-nos ajuda, a mim e a ele, para preencher os formulários. Pá, nós também tivemos dúvidas, porque ele não sabia que curso que queria, etc. Qual é a estratégia que ele ia seguir, porque aquilo era tudo. Tinhas que ter estratégia para conseguir vaga e conseguir bolsa. Exatamente. Ok? Ele tinha muitas dúvidas. Então fomos à biblioteca, portanto, eles na altura implementaram um centro de apoio de candidatura a ensino superior no estrangeiro. E na lista que nos apresentaram de vagas de cursos disponíveis, tinha lista de cursos, universidades e a pontuação Cada curso? para atribuição de bolsa. Ou Ok. seja, Cabo Verde selecionou um conjunto de cursos que considerou estratégicos para o desenvolvimento de Cabo E Cabo Verde Verde, naquela ok. altura. Ah, faz sentido. Exatamente. Eu estava a ajudar o meu amigo, mas depois Uhum. vi que um curso que nem sequer sabia bem que isso Uhum. existia, que era Estatística e Gestão de Informação, tinha nota máxima.
Ok, a cotação, a pontuação máxima. E eu já tinha pensado, pá, a vaga eu vou conseguir, porque eu tenho uma boa média, mas eu não tinha certeza se ia conseguir a bolsa. ok, Porque depois havia outros critérios, nomeadamente da simetria regional, que me penalizava. Ok? Eu ok, posso explicar. Quando vi aquele curso com pontuação máxima, pá, eu pensei, é a minha oportunidade de conseguir a bolsa. E mudei a candidatura. Isto, obviamente ajudamos lá no amigo a fazer a uhum, candidatura dele, mas eu também vi uma oportunidade e pedi novamente o meu dossiê de candidatura, entreguei outro, aí sim, com estatística e gestão de informação na Universidade Nova de Lisboa como primeira opção. ok, ok. Ok? Nesse caso, tiveste que fazer duas Duas candidaturas. candidaturas. Ok. Tu falaste há pouco tempo sobre um critério que eles levaram em consideração na altura, na véspera em que estavas a Uhum. fazer o processo de candidatura para a Bolsa, que é o da Simetria Regional. Como é que funcionava esse critério? Ahm, Pá, esse critério, e eu considero-me fruto das políticas públicas de educação em Cabo Verde. Pá, Ok, começou na época de 90, quando houve a abertura política em Cabo Verde com o multipartidarismo. E recordo-me, tinha 6 anos que eu comecei a estudar a primeira classe, com 6 anos, e recordo-me perfeitamente de ouvir no telejornal, na altura, o primeiro-ministro da altura, o Dr. Carlos Veiga, eh, dizer que a orientação estratégica do governo, a prioridade estratégica do governo para aquele mandato era massificar e democratizar a educação. ok, Portanto, que todas as ribeiras e colinas de Cabo Verde tinham que ter uma escola. Ok? Isto foi o ponto de viragem na educação em Cabo Verde. E esta educação foi considerada prioridade até hoje. Portanto, ele teve 10 anos no governo, praticamente coincidiu com o período que eu vou para Portugal, que eu fui para ok, Portugal. E a simetria regional, que era um outro critério, na altura até foi muito elogiado, eh, tinha como objetivo reduzir as assimetrias regionais de número de quadros em Cabo Verde. ok. Ok? Quer seja dentro da mesma ilha como Uhum, interilhas. Ok? Porque havia muita concentração de quadros cabo-verdianos em determinadas hum, ilhas onde existiam escolas, maior número de escolas, que era em São Vicente, no Mindelo, e ok, na Ilha de Santiago, na capital, e um pouco no interior. Portanto, a minha cidade também já era considerada uma cidade com muitos quadros. ok. Eu sabia que ia ser penalizado por esse critério, ok? Porque a cidade Porque a gera. minha cidade já Ok. tinha muitos E um quadros. critério que, por No... acaso, faz muito sentido, porque o seu objetivo é reduzir a concentração de quadros e diluir para os mais pontos, que pode, obviamente, melhorar o crescimento e desenvolvimento do país, Isso. consequentemente, mas é um critério que faz muito sentido. Sim, hoje nós olhamos para Cabo Verde, temos uma população muito homogénea em termos de habilitações académicas. Ok, Ok? Isso também permitiu fixar as pessoas nas suas ilhas e nas exatamente, suas porque regiões, dar normalmente tem. contributo para o desenvolvimento local. Claro, claro. Ok? Portanto, isso também foi importante. Não tens, se, se escolhermos a capital, não tens em outras ilhas ou outras regiões dentro do mesmo país muitas pessoas que não são dessas localidades. Ok. Ok? Não temos muito. E, Acontece sim na capital. sim, isso Ok? Temos acontece pessoas muito de porque a todos os concentração de cantos. pessoas para as capitais de todos os países é normal, porque a capital é sempre a capital, é o centro de quase tudo, mas Exatamente. o anormal é que essa concentração danifica a expansão de quadro para os outros pontos de qualquer país, efetivamente. Havia um outro critério que era beneficiar positivamente famílias ou candidatos oriundos de famílias que não tinham pelo menos uma pessoa com Ok, com o ensino ok, superior, da família. ok, Eu já tinha, portanto, eu seria duplamente penalizado. Foi aí que eu mudei, por isso mesmo é que eu mudei. Passei do curso de matemática para estatística. E porque eu já tinha um irmão que a estudar em Coimbra com bolsa de Cabo Verde. Portanto, foi ali uma jogada de estratégia e foi assim que eu fui parar a Lisboa. ok. Então, sais de Cabo Verde, vais para Lisboa, estás em Lisboa. Como é que começa a tua vida lá em Lisboa, antes de tu começares a Sim. trabalhar efetivamente? Olha, eu recordo, foi doloroso, foi muito duro, porque é a primeira vez que eu tinha saído
que eu estava a sair de Cabo Verde, nunca tinha viajado para a Europa. Ok. E foi muito difícil nesse sentido, na adaptação, etc. Mas por outro lado, tinha muitos familiares. Por Ah, exemplo, ok, uma tia ok. que até viveu muitos anos em Angola, foi para Cabo Verde depois da independência, 76, e de Cabo Verde Foi para foi para Portugal. Portugal. Portanto, eu fui ter com ela, é como se fosse a minha segunda mãe. Portanto, ela é que me recebe Ok. em Lisboa. E há outra coisa que facilitou, existe uma comunidade cabo-verdiana enorme em Portugal e a comunidade estudantil. Ok. Quando eu saí de Cabo Verde, em média, saíam 400 alunos cabo-verdianos todos os anos para Ok. fazer para prosseguir ensinos superiores fora do país. E nesse ano nós se não, fomos para aí 400 alunos, fomos para Portugal, espalhados por todas as universidades portuguesas. Ok. Portanto, só um número expressivo. Ok. Portanto, isso Bastante facilitou muito. expressivo. Tínhamos uma Sim. comunidade estudantil muito organizada, tínhamos a associação de estudantes, organizávamos torneios de futebol, organizávamos encontros anuais nas várias cidades portuguesas. Portanto, isso facilitou. Mas o primeiro ano foi difícil pela adaptação, pelo frio. Portanto, isto talvez É custou. o que mais fala. Sim, talvez custou muito. Pá, e saí miúdo de Cabo Verde, ia fazer 18 anos, portanto, Ok. isso também custou muito. Aquela coisa da mamã, etc., as saudades, os amigos que ficaram para trás, enfim, um conjunto de coisas que acho que Mas o tu processo tinhas lá foi na bom. altura o teu amigo que estava a fazer parte do Tinha processo. o meu amigo, nós ficamos juntos no primeiro mês, mas Ok. ele, como foi para a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Ok. Universidade Nova de Lisboa, que fica no Monte Caparica, do Ok. outro lado do Rio, Ok. eu fiquei no campus Campolito. Portanto, estávamos também separados, pá, estávamos Uhum. praticamente juntos, mas éramos nós, os dois, e mais 5 outros amigos, mas foi difícil. Pô, mas o cabo-verdiano adapta-se facilmente, portanto, o africano, de uma forma geral, nós adaptamos facilmente, Exatamente. temos essa resiliência. Eu tinha um foco, sabia o que é que tinha que fazer, o que é que eu tinha lá e de fazer, portanto, foi só trabalhar. E foi com esse foco que tu chegas para lá, começas a universidade, terminas a licenciatura, posteriormente começas o mestrado ou entras logo para o mercado de trabalho? Não, eu comecei a trabalhar com 20 anos em Portugal. Ok. Foi 2 anos depois de ter chegado em Portugal. Sim, 2 anos depois, ou seja, no primeiro ano, o primeiro semestre foi o mais difícil para mim, Ok. a adaptação. Até chorei numa disciplina que eu tive, não vou dizer quanto é que eu tive dessa disciplina. Chorei porque eu saí de Cabo Verde como um dos melhores alunos daquela época, Ok. daquela ano. Eu cheguei também com aquela confiança. Eu cheguei uma semana, aí quinta-feira, eu fui para a escola já com atraso, que eu entrei praticamente na segunda fase. Na altura ainda havia ingresso, segunda fase de ingresso. Eu cheguei para aí setembro, outubro. E Ok. as aulas já tinham começado. Eu cheguei quase novembro, as aulas já tinham começado em setembro. Em setembro, sim. E já estava praticamente o primeiro período, o primeiro trimestre a terminar. E estavam na época dos testes. Pá, ainda disseram, podes, se quiser, tens a opção de não fazer o teste. Mas depois, próximo ano, tens que repetir a A disciplina. Eu disciplina. não queria, porque eu sabia que tinha 4 anos para terminar o curso, porque senão Ok. perderia a bolsa. Então, fiz, ainda assim, quis fazer o curso, filo, correu mal. Correu mal, mas foi uma boa lição. E depois fui fazer a altura, como é que eles chamam? Provas de recurso. Ok. Epá, Ok. e consegui recuperar e não perdi essa disciplina. Mas no segundo ano, depois as coisas começam a correr bem. A faculdade tinha uma política de integrar como colaboradores dos Ok. melhores alunos. Então comecei a trabalhar na faculdade, ainda estava no segundo ano do curso. Ok. Pá, isso ajudou-me imenso financeiramente, com a integração na escola, com os colegas, com os professores. Foi daí para a frente, foi sempre a subir, como se diz. Mas essa integração para o mercado de trabalho que acontece como uma forma de dar mérito Uhum. aos melhores estudantes, quantitativamente, conforme a universidade oferecia, era para instituições internas ou para externas que tinham Eh, alguma colaboração não, com a universidade? ehm, nessa fase é mesmo dentro da faculdade. Ok, Eu ok, comecei a trabalhar no centro de informática da faculdade. ok, Ok? Fazia.
gestão do parque informático, dos computadores, servidores, Ok. websites, fazia helpdesk, geria um parque de computadores de toda a universidade, portanto, Ok. fazer aqueles trabalhos de helpdesk, de suporte, formatar computadores, garantir que as salas de laboratórios têm os Está em computadores, conformidade, exato. tudo. Portanto, era isso que fazia. E já fazíamos gestão de base de dados, na altura, etc, etc. Portanto, era mais interno, ok? Ok. Portanto, por ano selecionavam 2 pessoas, e ficas até o final do curso. Portanto, no último curso vais roda Ok. Ok. entre outros. Portanto, eu no segundo ano, saí no quarto, e saí também porque aí sim foi para fora. Eu quando estava no último ano entra o regime Bolonha, portanto os Ok. cursos são reconfigurados para 3 anos. Mas deram-nos a opção de escolha, eu optei por fazer os 4 anos de licenciatura, ahm, por uma questão muito simples, e na altura Por foi acaso queria saber. porque, na altura, quando saiu Bolonha, a percepção com que ficamos é que iam simplificar as coisas. Portanto, Ok. ias ter um diploma de licenciado, mas não tinha o mesmo número de crédito, Ok. CS, Ok. não é? E algumas, eu já tinha feito muitas cadeiras, portanto, o que me fizeram era dar uma equivalência para o mestrado. Aliás, essa foi a proposta. As cadeiras que eu já tinha feito a mais, que ultrapassava o número de créditos necessários para a obtenção do grau de licenciado, transitavam para o mestrado. Acho que na altura era Ok. 240 ETCs, acho que é assim que se diz, e com Bolonha passou a ser 180, ok? Portanto, os 60 créditos passavam para o mestrado. Mestrado. Eu não quis, eh, por um motivo porque com essa alteração também iam alterar a designação do curso. Deixava Ok. de ser Ok. estatística e gestão de informação e passava a ser apenas gestão de informação, por uma questão de Ok. marketing. Porque as pessoas, eles queriam atrair mais pessoas para o curso. Estatística Hum. assustava. Então E como assusta? deixaram cair a estatística, mas eu disse: não, eu quero ter no meu diploma licenciado em estatística e gestão de informação. Foi só por Ué. isso, ok? Ok. E tive que fazer, e por isso é que depois o mestrado não foi novidade para mim, porque quando vou para o mestrado, basicamente estava a repetir A cadeiras cadeira já tinhas que eu já feito anteriormente. tinha feito, Ok. exatamente. Então, depois, terminas a licenciatura, vais para o mestrado. Como é que foi o teu primeiro emprego? Vamos chamar de emprego Sei, convencional, sei, né? Porque sei. aquele da faculdade foi, obviamente, para teres uma experiência, mas depois tu vais para o mercado de trabalho efetivamente. Sim, mas começo também com uma ligação à faculdade, ou seja, Ok. eh, quando eu termino, a faculdade tinha parcerias com várias empresas, Ok. ok? Portanto, que financiavam ou que atribuíam não, prémios aos melhores alunos. Portanto, eu quando terminei o curso, ehm, saí com, pá, acho que quase 6, 7 mil euros de Ok. prémios e ganhei todos os cursos que tinha em todas as disciplinas. Ganhei, Ok. ganhei os prémios todos. E um professor meu convidou-me, portanto, nós tínhamos a opção de fazer trabalho de final de curso, que era um projeto, ou estágio, ok? Ok. Estágio curricular. Eu optei por, como já estava a fazer, como já estava a fazer, tinha um professor que me convidou para fazer um projeto com ele numa empresa onde ele prestava consultoria, ok? Ok. Ele convidou-me para fazer parte dessa equipa de consultoria no projeto dele. E eu depois utilizei esse projeto do meu professor como trabalho final de curso, ok? Ok. Fiz um relatório. Eh, e acabei por ficar nessa empresa. Portanto, o meu primeiro emprego, digamos, formal, a minha entrada no mercado de trabalho, dá-se através desse projeto final de curso na empresa AC Nielsen, que é uma empresa de marketing research Ok. e estudos de comportamentos do consumidor.
Ok. Portanto, eu era estaticista, era técnico de estatística, portanto, fazia as análises estatísticas de comportamento do consumidor, porque é que compras cerveja, ou porque é que gostas de cerveja, ou porque é que gostas de sagres. Portanto, aquilo depois tinha várias regiões, tinham hábitos de consumos diferentes. Eu fazia esse tipo de análise de compra do consumidor. Portanto, apoiávamos os grandes retalhistas, o Pingo Doce, o Continente, Uhum. na altura tínhamos Auchan, que era grande, tínhamos Intermarché, e fazíamos análise de basket análise, que se chama na altura, estudos de promoções, Ok. etc, etc. Portanto, foi aí a minha entrada no mundo do trabalho. Tu falaste um pouco agora e lembrei-me, pá, se calhar isso daria tema para um outro podcast que era Uhum. mesmo sobre. Eu gosto muito de estatística, porque eu acredito que nós ignoramos muito, eu falar particularmente da Angola, a importância dos dados. Os dados chamam-me. Eu acho que dados é das coisas mais Novo importantes que nós petróleo. temos. O novo petróleo, de verdade mesmo. E dados é das poucas coisas que muito de nós nos importamos cá em Angola. Mas, Yeah. epá, isso é um tema que efetivamente daria mais um podcast, porque há muita coisa por se falar sobre dados. Tu entras para a consultoria, para a Big Four, numa posição muito mais estratégica e muito diferente do comum. Qual foi o teu processo profissional até tu começar a trabalhar numa Big Four? Ahm, Olha, sim, eu mudei, passei por várias experiências antes de entrar numa Big Four, porque eu nunca quis trabalhar numa Big Four. Portanto, Ok. na altura, hoje já não se vê tanto. Ainda faz, acredito eu, em Angola que fazemos muito essas iniciativas, vamos às escolas Ok. apresentar a empresa. Na altura, eles estavam sempre na Nova. Deloitte, KPMG, PwC, estavam sempre lá à caça dos talentos. Eu Ok. nunca me interessei, porque já havia a percepção de que, primeiro, porque entravas num nível e ias fazer aquele trabalho que ninguém gostava de fazer, né? Eles chamam de trabalho de staff. Eu nunca valorizei esse tipo de trabalho e optei sempre por fazer, e como já tinha também começado a fazer projetos de consultoria, já sabia mais ou menos o que era. Portanto, eu não queria estar, no fundo, ehm, sem menosprezar, naturalmente, porque aprende-se muito nessa fase Claro, inicial, certeza. mas eu quis outro caminho, eu quis um caminho mais empresarial direto. E foi por isso que eu fui para a C. Nilsson. Mas antes de entrar no mundo de consultoria propriamente dito, eu fui para a banca, porque eu, quando terminei a licenciatura, continuei logo o mestrado em gestão de risco. Portanto, Ok. era estatística e gestão de informação, mas especialização em gestão de Gestão de risco. risco. E foi no ano 2025, na altura em que foi lançado o Acordo de Basileia 2. Ok? Ok. Portanto, e a faculdade, nessa altura, até foi pioneira, lançou um curso de mestrado com especialização em gestão de risco para banca e bancos e seguradoras. Ok? Portanto, esse foi o mestrado que eu tirei. E fiz especialização depois em redes neuronais, a inteligência artificial, Ok. redes neuronais. Portanto, a minha tese de mestrado é redes neuronais, comparação de redes neuronais, portanto, métodos de inteligência artificial, em comparação com métodos de estatística clássica na previsão do risco de crédito. Ok. Ok? Foi esse o meu trabalho de mestrado. Nesse mestrado, conheci um senhor que na altura era diretor de um banco em Portugal, diretor de risco, e convidou-me para ir trabalhar com ele, que era do Crédit Agricole, portanto era o Credibon que pertencia ao grupo Crédit Agricole, e foi aí que eu comecei a minha entrada na banca, Ok. ok? Pela área de gestão de risco. Eh, e tive lá 3 anos, depois vou para o BPI. No BPI também fui trabalhar com um professor meu de faculdade que pá, ensinou-me muito, muito mesmo desde a faculdade. Portanto, a minha cadeira, a disciplina preferida na faculdade foi a econometria. Ok, ele Ok. foi meu professor de econometria. Eu quando entrei, os meus colegas do BPI diziam: Tu sabes porque é que ele te selecionou? Porque ele tem uma mania que todos aqui têm que saber econometria. Ok. Exato, usava com ele porque ele era professor de econometria. E na altura até disseram-me que ele chegou a obrigar algumas pessoas a tirar formações específicas em econometria. Mas sim, fui trabalhar com esse meu professor de econometria. Portanto, a minha passagem para o BPI também
deu-se dessa forma. Já depois de várias tentativas que ele fez de tentar convencer, eu também como já estava um bocado a entrar naquele nível de estabilização em termos de curva de crescimento Ok. no Credibon, disse: por que não? Porque eu comecei a trabalhar no Credibon muito focado em modelos de retalho, portanto era uma instituição especializada em crédito ao consumo, e o BPI eu ia mais para o lado corporate, Ok, ok? ok. Portanto, corp fiz ainda algumas coisas para crédito à habitação, consumo, auto, PMEs, mas o foco era corporate, grandes empresas, institucionais, etc. Portanto, foi isso que me fez ir para o BPI para explorar outras coisas. Ok, Aí estive lá 3 anos. Tive 3 anos e depois surgiu a possibilidade de entrar na Big Four. ok. Portanto, se contarmos, se contares tu entras numa Big Four até seres senior ou sénior, Em média tu levas manager, levas 4, 8 5. anos. Exatamente. 8 anos, ok? Eu já tinha No mínimo. 6 anos de experiência na altura, Ok. E quando tu entras entrei. por uma posição, ainda bem que falaste sobre isso. Normal, para quem conhece o ambiente de Big Four, para quem estuda muito o ambiente de Sim, consultorias, é normal uma pessoa estar no entry level e escalar diversas posições até chegar a manager. Tu entras numa posição que é excepcional entrar, que é na posição de manager. Qual foi o impacto que teve sobre ti o fato de ser selecionado para estar a trabalhar diretamente numa posição que muita gente em condições normais teria medo? Aliás, tiveste medo? olha, para ser sincero, não tive medo porque Ok, eu não conhecia a indústria de consultoria. Conhecia assim ok, os níveis, ah, mas pela minha experiência, ah, até discutimos se fazia sentido ficar um ano senior ou passar logo para manager. uma espécie de teste. Sei, sei. Pá, eu disse logo não. Disse logo não, que para mim o que fazia sentido é entrar como manager, dada a minha experiência que eu já tinha. Portanto, mas entendo a questão, ou seja, não tinha efetivamente nenhuma experiência de consultoria, Exatamente. ok? O background era O completamente background diferente do era normal. da indústria, digamos assim. Pá, mas foi muito comentado, Ok, foi disruptivo. Pá, muito como é que disruptivo. trazem uma pessoa que nunca trabalhou em consultoria, auditoria, Verdade. depois vai liderar pessoas que já Trabalham estão nisso. aqui Em e condições começaram, normais, têm 8 anos de casa, etc. Sim, exatamente. houve esses comentários. Em condições normais, alguém chegaria e diria: esse não é nosso. Não, aconteceu e como pá, na minha carreira também foi tudo muito rápido e o facto de eu ter entrado nesse nível também exigiu muito mais de mim, em termos Ok, de capacidades ok. de liderança e de criar bom ambiente, porque houve resistência. Sim, Houve resistência. Pai, não gosto muito de puxar por esse lado, mas eu era o único africano, negro na instituição, ok. líder, não era normal, ok? Portanto, eu tive que ultrapassar todas essas situações e trazer a equipa para mim, porque um líder sem liderados não está lá a fazer nada, né? Exatamente. Portanto, isso também fez-me crescer, né? Fez-me crescer. Mas eu tenho que dar mérito à pessoa que apostou. A pessoa que Ok. apostou porque correu um risco. Portanto, teve uma decisão de risco. Podemos dizer que Muito risco. teve visão, mas, na minha opinião, foi um líder. Apostou, criou as condições e correu riscos. Porque um líder tem que correr, tem que acreditar na sua visão e correr riscos. E tive todo o apoio, que era necessário para fazer o meu trabalho. Ok. E ainda bem que falaste sobre isso. Às vezes, mesmo é sobre acreditar, porque provavelmente poderia ser um tiro no escuro para muita gente. E eu queria colocar uma questão que é muito ligada Uhum. ao ambiente que frequenta, que é de consultorias multinacionais. Acredita-se muito que organizações altamente competitivas, como são os casos das empresas multinacionais de consultorias, a progressão tem muito que ver com a performance técnica. É isso que muitas das vezes é discutido. Sim, sim. Mas para quem chega, por exemplo, a partnership, que é o nível mais acima, o nível mais alto, para uma Big Four, o que é que determina quem chega a partnership para quem não chega, de quem não chega? Pá, é uma excelente questão, porque há muitos mitos relacionados Sim, com o percurso a partnership. Mas posso dizer que ahm, o mérito é a base, ok? ok. O mérito é a base, não há.
não há como não admiti-lo. O mérito é a base, porque senão eu não teria lá chegado, eu não teria sequer entrado. Como já falamos há bocado, não teria nem sequer entrado numa consultoria se não fosse pelo mérito, porque não tinha rede de apoio, não tinha networking, não conhecia Exatamente. ninguém, não tinha familiares nas Big Four, porque também há muito recrutamento que é por referência. Eu não tinha, a minha Exatamente. referência era o meu trabalho, e foi Ok. assim que eu fui parar a primeira Big Four onde eu trabalhei. Ehm, mas, como disse, o mérito abre portas, mas não é suficiente para chegares ao final do corredor. Ao Ok. final do corredor, a partnership não é eh, suficiente. Para chegar à partnership é um conjunto de fatores. Ok? O mérito tem que estar na base, mas Ok. partnership significa que tu és acionista, és dono da empresa. Portanto, a Exatamente. primeira a condição é que tu tens que ser mais do que um especialista, tens que ser mais do que um técnico, tens que, ehm, como é que eu posso dizer isso? És o gestor, tens que ser o gestor de risco da Gestor de instituição, negócio. negócio, tens que criar valor para a instituição e, acima de Exatamente. tudo, tens que demonstrar que consegues criar valor a longo prazo e garantir a sustentabilidade da firma. Ok? Exatamente. Portanto, não é só um valor individual, não é só tu, mas é firma. Portanto, tens que Ok. passar de pensar no colaborador para eu tenho a estratégia ou eu tenho um business case, eu consigo criar valor a longo prazo. Isso traz sustentabilidade. Mas há outra coisa que muita gente não diz, e se alguém te disser que o mérito é tudo, é porque nunca trabalhou numa grande instituição. A sério, se alguém te disser que o mérito é tudo, não é porque ser injusto, é porque depende do contexto, mas depende de uma coisa muito importante que é capital reputacional. Ok. Também tens que ter alguém que fale de ti, que fale bem de ti quando não estás na sala, Exatamente. ok? Portanto, isso é outro aspecto. O mérito está na base, mas tens que demonstrar capacidade de liderança, capacidade de gerar valor, ehm, e capacidade de ser um bom embaixador da firma, que é capital reputacional. Ok. Essa Ok? parte que tu falas agora sobre ser um bom embaixador da firma é super interessante porque não se deve descurar o facto de tu trabalhas, obviamente, do ponto de vista setorial num país, mas estás a carregar o nome de uma empresa multinacional. Exatamente. E o capital reputacional é muito importante. Fala-se muito em meritocracia, em Big Four, e se calhar podemos puxar um pouco aquilo que é o nível de escala e de progressão Uhum. de carreira para as consultoras. Tu começas no nível mais básico, que é o entry level, depois vais para os outros níveis, né? Tu vais ao nível de staff, depois vais para senior e para manager. Posteriormente podes ir para senior manager, Sim, director e até partner, que é o fim da sala, como falamos há pouco tempo. sim, da carreira, digamos assim, não é? Exatamente. Ah, Até que ponto, nesse percurso todo de progressão de carreira, Uhum. o mérito de ser um fator essencial para a progressão e passam a vigorar outros fatores, efetivamente? Olha, há uma coisa interessante, porque também gosto de Big Four, porque são Aliás, Danilson, o organizações. mérito do que diz respeito à componente técnica, porque. Sim, porque o mérito envolve outras coisas, lá está. Exatamente. O mérito envolve outras coisas. É, é assim, trabalhar numa Big Four também é importante porque tu, e para quem quer fazer carreira, Ok. ehm, é muito transparente, ok? Porque tu sabes desde o primeiro dia qual é o percurso que tu Tu tens que vais tendo. fazer Exatamente. até a partnership, se for a tua intenção, o teu objetivo, porque tens um caminho, um step Uhum. by step até lá chegar. Isto, tens Exatamente. um plano de carreira, né? E tens os níveis bem definidos. Portanto, e para E o que é cada que se nível, espera por cada um deste qual mesmo é a nível? expectativa que a firma Exatamente. tem, requisitos mínimos em termos de performance para cada nível e os requisitos de promoção para nível, ok? Portanto, já disseste os níveis, tens quatro níveis, tens o nível de entrada que é a nível júnior, depois tens quatro níveis para Exato. cada grade, digamos assim, ou seja, ehm,
4 anos em júnior, depois mais 4 anos senior, portanto, para seres manager, tens de ter no mínimo 8 anos de experiência. Ok. Mais 4 em manager, portanto, 12 anos para senior manager. Depois senior manager para director, mais 4. Vamos 16. 16 para director, 4. Ou há pessoas que ficam mais tempo, porque a partir de Ok. director já não tens não há uma obrigação de promoção. Portanto, ali É uma questão de oportunidade também. é uma questão de oportunidade também e é verdade, mas de teres o perfil para passares para os níveis superiores. A partir Ok. de um determinado momento, tu podes estagnar e não passar. E continuares, a firma também tem isso bem definido, que se chama carreiras técnicas. Ok? Portanto, até Associate Partner, vamos a dizer mais ou menos 20 anos para tu chegares Até Associate até Partner. Associate Partner. Portanto, se Ok. consideramos 4 anos em cada nível. Ok? Mas sim, o mérito está na base, mas a qualidade técnica é importante, é primordial. Eu diria até o nível de senior manager. Ok? Ok. Porque o que eu digo às minhas equipas, o senior é a pessoa mais importante do ponto de vista de competência dentro de um grupo de trabalho de consultoria que normalmente tem uma estrutura piramidal. Ok. Ok? É do senior que se espera eh, eh, um contributo mais técnico. Ok. Ok? Portanto, a partir daí tens de começar já a demonstrar outras qualidades, digamos assim, temos competências mais soft skills, liderança, capacidade de gerar negócio, e etc. E isso é uma mudança fundamental, ok? Portanto, mas as Big Four, praticamente todas elas, têm o mesmo percurso e processo de carreira até a partnership. No meu caso, portanto, eu estou a falar da minha experiência, outras pessoas podem ter tido outras experiências diferentes. Sim. No meu caso, começou a partir de Senior Manager, portanto, a instituição já tinha definido, do ponto de vista de carreira, vários programas de formação orientados para preparar os líderes do futuro da firma, os O- partners do futuro. Ok, e bem que falas sobre isso, porque fiquei há pouco tempo com uma questão quando Uhum. disseste que os níveis são muito bem definidos, obviamente tem Big Four, mas até Director parece que existe um processo de identificação de pessoas que têm Sim, perfis para levar então no longo prazo a imagem da firma, do ponto de vista de maior representatividade, que é para ser partner. exatamente. Existe um processo que é criado, como é que funciona esse processo? Sim, a partir de Senior Manager, por exemplo, já tens uma função de gestão de equipas, gestão de cliente, etc. Com base na avaliação, a firma tem instrumentos de identificação. No meu caso, até envolvia empresas externas Ok, de avaliação de talento, em, que identificam as pessoas ou os candidatos para partnership. Ok? ok, Portanto, é fácil tu perceberes se a firma acha que tu tens potencial para lá chegares. Porque se ok, não entrares nestes programas, esquece. É um sinal. Se não entrares, esquece. No meu caso aconteceu assim no manager. Portanto, ok, eu fui portanto, aquilo depois é por nomeação. ok, Fui nomeado para fazer parte de um programa que se chamava Journey to Leadership. Ok? Um programa de 2 anos, regional. Portanto, nessa altura ainda ok, estava em Lisboa. Ahm, e fazia ao mesmo tempo que outros colegas de outros países da mesma região. Outros países, nesse caso, a região era a Europa, portanto, da França, Bélgica, UK, etc. E tínhamos grupos de trabalho ao longo do ano. Portanto, tínhamos várias deslocações a Londres para formações, para apresentação de business case. E esse período de formação também serve para a empresa filtrar. ok. Portanto, há uma primeira avaliação, tu entras. Mas depois, durante 2 anos, a firma vai acompanhando a tua evolução, vais passando por vários testes e depois, no final, nem todos que entram depois continuam, Continuo, ok, ok? Portanto, há esse programa, no meu caso, ok? Portanto, há firmas que têm outro processo. No meu caso, foi assim. Depois, a decisão final desse programa é go ou não go. ok, Ok? ok, Tu tens perfil, tu não tens perfil. Ok? Eh,
Pá, e no meu caso, felizmente, sim, Felizmente és um perfil. saiu com uma orientação de Go e entras num último programa, mas aí já estás. Portanto, à medida que estás no programa, são 2 anos, tu vais progredindo. Portanto, já era Ok, diretor nessa altura também. Quando passei, já era diretor. E entrei num programa que se chamava Next Gen. Se entras ok, nesse programa, já sabes que vais ser partner, ok? E ok. aí já é um programa global. Ou seja, um programa que a firma eh, tem para preparar os partners, a nova geração de partners de cada ano. Ok? Portanto, fazes várias educações, vários países e tens no total 6 painéis de avaliação. Para ser, 6 painéis. tens de passar por 6 painéis de avaliação e em nenhum desses painéis podem participar partners do teu escritório. Ok, Para não ok. influenciar ou para Sim, sim, no sim. fundo estás lá tu sozinho com partners de outros países Uhum, que tu não conheces, pode ser dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, uhum. do Japão, tu não, aquele vai ser escolhido de acordo com o teu para a área, o teu perfil para Service Line, né? E o teu business case. Portanto, o Ok, teu business case é avaliado. Passas por esses 6 painéis. O último, que é o decisivo, é onde tu vais apresentar o teu business case. No fundo, é aquilo que eu disse há bocado. Como é que uhum. tu, eh, qual é a tua estratégia para De gerar continuidade valor para a a firma marca. a longo Exato. prazo? Ou seja, Ok. não é o teu business case daquele ano. É Uhum. qual é a tua estratégia para gerar valor para a firma a longo A longo tempo. prazo. A longo Ok. prazo, exatamente. E tem que ser algo sustentável. Porque se uma pessoa que não tem capacidade de gerar negócio de forma continuada, Não pronto, faz sentido. não Porque faz coloca em sentido. risco o nome da própria firma. Epá, não se deve Exatamente. mesmo descurar o fato de, tudo bem, a firma é local, está a Uhum. representar um país, obviamente, porque tem associado a marca a representatividade do país, mas é uma firma global. É um nome que não foi criado por ti, não foi criado por outras SASCAP, foi criado por pessoas muito tempo mais atrás e o objetivo é dar continuidade ao nome da firma. Exatamente. Danilson, tu falaste sobre como é feito o processo todo para partnership. Eu lembrei-me de algo. Tu tens 10 anos, sensivelmente, de Big Four, se não Já estou estiverem com mais de 10 anos, mais de sim. 10 Estou anos, com 13 anos neste momento. 13 anos. Já Ok, se nota nas minhas olheiras. isso Sim. nunca passa. Mas era para puxar, para falar aqui sobre algo muito importante. As Big Four são conhecidas pela sua excelência profissional, pela capacidade de criar Uhum. excelentes profissionais para o mercado de trabalho e por outros fatores que obviamente são inseparáveis ao exercício da própria profissão no ramo de consultoria, como elevada exaustão, Sim. e atualmente fala-se muito de doenças causadas pela exaustão. E o burnout é obviamente um dos temas mais sonantes hoje para quem trabalha em regime de alta competitividade, que as Big Four não Certo. fogem disso. Alguma vez tiveste algum momento de baixa emocional durante esse percurso? Uhum. Pá, é uma pergunta E como é que geriste? que acho que é indispensável, tem que ser feita. Sim, eu tive períodos, aliás, vou ser direto, custa-me dizer, mas sim, já tive um burnout, já tive um pré-burnout, sim. Ok. Já tive um pré-burnout e foi um momento muito complicado da minha vida, porque coincidiu também com o período. Aliás, foi tudo uma sequência. Primeiro perdi o meu pai, Ok, ehm, depois estava no processo para a partnership, muito exigente, etc. E de repente, do nada, já não tinha forças para continuar. ok. Ehm, e sim, foi foram vários fatores ao mesmo tempo. Obviamente que o desaparecimento físico do meu pai foi impactante nesse sentido, mas também essa carga de trabalho. Portanto, estás sempre com a adrenalina, no pico da adrenalina lá em Totalmente. cima Quer e sempre não fazer tens. mais e melhor, mais e Exatamente, melhor. exatamente. Mas olha, eu por acaso lidei muito bem com a situação pela minha resiliência e também por acreditar que tens de fazer escolhas, ok? Ok. Hum, a forma como eu encaro sistemas de well-being,
saúde mental, levo isso muito a sério, muito a sério mesmo. Mas tens que orientar tudo isso com as tuas prioridades, ok? Ok. Eu nessa altura, essa era a minha prioridade, na verdade. Era muito focado. Um, e foi durante muitos anos a minha prioridade o trabalho. Foi muitos anos. Um, mas para conseguires a excelência, e o que eu vou dizer não é consensual, mas não existe equilíbrio. Nunca. Não é possível ter equilíbrio se queres a excelência. Tens é que definir prioridades. Não podes, naturalmente, estar sempre no máximo. Há oscilações. Há períodos que tens que desacelerar. É esta abordagem que eu sigo hoje. Portanto, há momentos que eu acelero e há momentos que eu tenho que carregar no freio, como dizem os brasileiros, para um bocadinho. E tenho várias técnicas para fazer isso. Pá. Eu sou, desde muito pequeno, o desporto faz parte da minha vida. É a forma que eu encontro para relaxar. Mas também, a nível do trabalho, tenho alguns truques para conseguir, primeiro para me obrigar a reduzir e para obrigar também os colegas A a reduzir. respeitar o O teu próprio momento, o espaço. teu Exato. próprio espaço. Ok. Tenho alertas no telefone, tenho para controlar horas de sono. Às vezes é possível, às vezes, pelo menos tento durante a semana ter aquele número de horas de sono, 5, 6 horas em média, não pode ser menos que isso. Mas em termos de relacionamento com colegas, eu tenho o meu Outlook e faço a gestão do meu Outlook de forma a criar esses espaços para ter, digamos, a capacidade, a possibilidade de desacelerar. Em consultoria, pá, e também sabes disso, ou em qualquer organização, quando há objetivos que têm que ser atingidos, quando há resultados, é muito difícil de parar. Ok? Ok. Um, e eu tenho alguns momentos em que eu obrigo-me a parar. Eu tenho o meu Outlook bloqueado a partir de certas horas. Ok. Está busy, como se eu não estivesse disponível para. Ok? São os momentos em que eu tiro. Pá, imagina, não quer dizer que eu não esteja a trabalhar, mas estou a trabalhar de forma mais tranquila, até para ser mais produtivo. Estou a rever relatórios, estou a preparar a minha semana, estou a preparar reuniões, Exato. ou estou a ler outras coisas para desligar um pouco, ok? Porquê? Porque isto acontece muito, que é, às vezes não pensam de ti. Tu estás de férias, mas os colegas ligam-te. Depois pedem desculpa. Olha, sei que estás de férias, mas desculpa. Isso comigo não cola. Ok. Pá, há situações Podemos fazer urgentes uma que tu tens call. que atender. Tu tens que atender. Mas eu tenho algumas técnicas que eu uso e tem funcionado. Tem funcionado. Ok. Mas o que funciona melhor é tu teres consciência que se tu quiseres ter excelência, tu tens efetivamente que estar disponível para fazer mais, extra mile. Exatamente. Agora tens de saber os limites. Ok? Não, Eu estive lá, Uhum. consigo identificar rapidamente os sinais com antecedência, consigo. Hoje já consigo, mesmo durante o dia, eu sinto isso. O meu corpo reage de forma diferente, eu já consigo detectar isso. E por isso também tenho alguma capacidade de gerir esses momentos. Mas lá está, para quem está a fazer carreira, define o teu objetivo, mas tens de ter sempre noção de que vais ter que fazer mais para conseguir chegar onde tu queres. Eu costumo fazer essa analogia com com os meus colegas e com a minha equipa, com o futebol. Numa equipa de futebol tu tens 11 jogadores, certo? Certo. Tu tens atacantes, tens os médios e tens os defesas. Sempre onde vais. Quando tu vas atacar, imagina que tens um elástico, quando estás a atacar, estão todos a atacar. Exatamente. Não é? Os defesas, apesar de estarem mais avançados, estão a ter menos esforço do que o atacante. Exato. Não é? Tu, quando estás a defender, o avançado pressiona logo, mas se conseguir ser ultrapassado, a responsabilidade maior vai ser com os defesas. Nesse momento, os avançados já estão ali relaxados. Exato. Não é? Portanto, é um bocado essa ginástica. Tens de ter uma equipa e tens também, dentro do grupo da tua equipa, conseguir encontrar esses mecanismos.
Ok. que é, pá, hoje tu precisas descansar, hoje fizeste mais, amanhã, pá, tens 2 dias, É ok? importante esse Nós mapeamento que fazemos tu essa ginástica fazes, dentro da equipa. esse mapeamento que tu fazes sobre a tua rotina, que acredito que não levou pouco tempo, porque perceber esses sinais, perceber Uhum. como o teu corpo reage para quando alguma coisa efetivamente está aí fora, está fora de conformidade, obviamente, não é algo que leva pouco tempo, acho que levou muito tempo até tu Sim, chegares a esse sim, nível. sim. Quando tu falavas, eu percebi algo na tua abordagem, falaste sobre equilíbrio e tiveste, obviamente, um ponto de vista que eu concordo completamente. Primeiro é que equilíbrio é desproporcional à excelência, né? Tu Sim. quiser ser excelente em alguma coisa, esquece o equilíbrio. Por que é que achas que atualmente fala-se muito? Há filósofos que, obviamente, definem a integração de todos os componentes que fazem parte da tua vida de uma vez só, né? Quer dizer que em determinadas circunstâncias vais fazer mais numa coisa e menos noutra coisa. Isso. Mas equilíbrio efetivamente não existe. Por que é que achas que atualmente fala-se muito sobre a necessidade das pessoas terem vida equilibrada? O que é que as pessoas tentam transmitir em relação a ter vida equilibrada, sendo que parece que durante muito tempo isso não era uma discussão? É assim, tem a ver também com as épocas, com as tendências e com as gerações. Portanto, acho que o- hoje há um entendimento de que o sucesso, um entendimento diferente do sucesso, não é? Portanto, aquela vontade de dar o máximo para alcançar determinados objetivos. Acho que a própria definição de sucesso também alterou-se um pouco. Em, mas eu vejo isso como uma questão natural. Acho que até é positivo que estejamos a discutir essas questões. Mas tem que haver também algum bom senso Ok, nessa discussão. Eu não vejo uma sociedade a funcionar, toda a gente a entrar às 9 a sair às 5. Não funciona. Tens que ter turnos, não é? Portanto, por exatamente. isso que esse balanço ou equilíbrio também vem de tu saberes que a sociedade tem que se complementar nas várias funções, não é? Ok. E nesse sentido, eu acho que faz sentido a discussão. Agora, que todos nós temos que entrar às 8 e sair às 9, todos nós temos que conseguimos levar os filhos à escola todos os dias, pá, isto não é possível. Portanto, é a minha opinião, ok? Sim, É a minha opinião e posso. Acho que tem alguma legitimidade porque eu passei por isso e sim. sei o que é que isso custa, como é que isso impacta. Ahm, mas lá está, temos que ter equilíbrio e eu vejo o well-being como o equilíbrio como indispensável, fundamental, é um tema que tem que estar na discussão, mas temos que ter algum bom senso para não Ok. cairmos no exagero. Ok. Vamos falar um pouco agora para a tua área de atuação. Tu trabalhas como consultor, és partner de Uhum, consultoria. Eu queria pegar um tema muito importante que está relacionado à consultoria mesmo. As consultorias, quando prestam consultoria, uhum. essa redundância aqui, hum, tem um impacto muito direto sobre decisões estruturais, né? Porque um aconselhamento de uma consultoria pode impactar diretamente decisões que têm impacto direto sobre todo o país, ou toda uma nação, toda uma Certo. empresa que, consequentemente, tem impacto para todas as pessoas envolvidas no mesmo circuito. Como é que se gera essa responsabilidade? Ahm, Olha, é um processo natural. Eu assumo convivo com ela com responsabilidade, sim, como tu disseste, mas também com muita humildade, Ok, ok? Ahm, Posso dizer que eu já disse muitas vezes, eu não tenho a melhor equipa, e a humildade é isso, é nós admitirmos que não sabemos, não tenho nenhum problema em dizer não sei, ou não sou a melhor pessoa, ou não tenho a melhor equipa para te servir bem neste campo, ou neste desafio, ou neste projeto. Isto isto e essa honestidade é que cria relações duradouras, que cria credibilidade, ok? Mas também aceito esse desafio e vejo como um privilégio de estar a trabalhar num setor
em que aquilo que eu faço tem impacto real. Portanto, quando Ok. faço, como disseste, uma consultoria ou ajudo o banco a definir a estratégia de negócio, a definir um modelo operacional, a implementar uma tecnologia, fazer uma transformação digital, no fundo, estou a influenciar decisões, porque a decisão é sempre do board da instituição, portanto, Exatamente. assim o diz o aviso do BNA, das melhores práticas de governação corporativa. A responsabilidade é sempre do órgão da administração, mas sim, nós influenciamos. E quando influenciamos essas decisões, estamos a influenciar decisões que têm impacto nos clientes, em primeiro lugar, tem impacto a nível do acionista também, né? Na geração de valor para o acionista, mas também tem impacto para a sociedade Exato. de uma forma geral. Portanto, esse é o propósito. Portanto, isto é que me estimula, isto é que me motiva a dar mais, a estudar mais, Ok. a correr mais, Uhum. para servir melhor ao cliente. Porque é o propósito. E quando fazes, e não o faço por obrigação, faço por Propósito. propósito, porque efetivamente é um trabalho que tem impacto real Na nas vida das pessoas. pessoas. Exatamente. Exatamente. Tu atuas essencialmente para a banca. Ouvi a tua entrevista na altura da banca em Anada, acho que foi em 2023 ou Final do 24. ano passado. Foi do ano passado? Sim, julho do ano passado, acho eu. Ok. Sim, sim, já passou muito tempo. E passou muito tempo por acaso. E eu queria falar particularmente de um dos grandes dilemas que nós temos na nossa banca. Na nossa banca, nós ainda enfrentamos diversas dificuldades, diversos dilemas, como elevado custo de capital, Uhum. elevada informalidade e, obviamente, que a pouca inclusão financeira, como se muito tem dito. Se nós olharmos para a banca como um sistema, o que é que efetivamente tem faltado do ponto de vista da banca e dos seus players para efetivamente acelerar o crescimento econômico e social do nosso país? Olha, é uma pergunta que toda a gente faz. Mas eu também acho que muitas vezes faz essas questões atribuindo muita responsabilidade à A banca, banca, exatamente. ok? Atribui-se muita responsabilidade à banca, porque na verdade a banca tem contribuído muito para o desenvolvimento económico e social de Angola. Basta nós olharmos para o número de empregos criados, olhamos para eh, o, toda a geração de valor do produto bancário do banco nos últimos anos, os impostos que a banca paga, que não são poucos, Exato. ok? Portanto, eu acho que a banca tem contribuído para o desenvolvimento económico e social de Angola. Também aceito que a banca pode ter uma posição ainda mais charneira, se quisermos, ou central, no processo de desenvolvimento de Angola, ok? Mas o problema da banca, ou que a banca enfrenta, não é um problema apenas ou única e exclusivamente da banca. Ok. É um problema da estrutura económica do país. Ok? Portanto, já falaste de muitos aspectos que condicionam a atuação da banca ou que reduz os graus de liberdade que a banca tem. O primeiro é, de facto, de teres uma estrutura económica do país dependente de um único produto de exportação. Aquilo que os economistas gostam de chamar de doença holandesa. Ok? Isto impacta tudo. Impacta na liquidez, Exato. impacta na estabilidade cambial, impacta principalmente na confiança do investidor. Só isto. Portanto, este não é um problema da banca. Ok? Exatamente. Depois tens uma inflação persistentemente alta. Isto obriga a autoridade monetária, o BNA, a adotar políticas restritivas, ou seja, taxas de juro Uhum. elevadas. Isso naturalmente que a banca depois tem que operar dentro do quadro económico que o país tem.
reduz muito a capacidade de financiar a economia, não é? Ok. Se a isto adicionares ainda o facto, que também já referiste, que tens uma economia maioritariamente informal, ok? E baixa literacia ou inclusão financeira. Ok. Isso reduz drasticamente o número ou a base de clientes dos bancos. Ok. Por um lado, e por outro lado, obriga os bancos a orientarem os seus modelos de negócio para produtos e serviços de menor risco. Pá, isto é tão simples quanto isto. Se tu não mudares as premissas, as condições onde os bancos operam, os bancos não podem fazer milagre. Portanto, isso é algo que ultrapassa a banca. Mas a banca faz muito. Qual é que é o paradoxo da banca neste momento e que, portanto, gera muito essas discussões, até às vezes erradamente acha que taxando mais os bancos estamos a contribuir mais para a economia, portanto temos mais receitas para o Estado e por sua vez conseguimos um, direcionar para projetos públicos, né? Investimento público. Mas Danielson, isso permita-me. retira também a capacidade dos bancos de financiar. Eu queria dar um ponto de acréscimo em relação à questão que vai Força. responder relativamente aos bancos. Todos esses aspectos que nós mencionamos aqui há pouco tempo, que são inseparáveis à banca e são inseparáveis da nossa realidade. A grande questão que eu queria colocar, adicionando a questão que queria responder já agora, é: todos esses fatores que nós temos cá no nosso país são conhecidos, fazem parte da nossa realidade. Certo. Não vamos conseguir fugir dele. Daquilo que se conhece, daquilo que a banca poderá fazer mais, o que é que ainda não tem efetivamente feito que poderia fazer mais e melhor? Exato. Isso leva-me. Aquilo que estás a dizer, no fundo, é porque é que há essa percepção que a banca não faz? Mas a banca faz. Ok. Há essa percepção. Estou a tentar desconstruir essa Essa percepção. percepção. Bom, Isso. O paradoxo aqui é a banca angolana é muito rentável, mas por outro lado é pouco inclusivo. Esse paradoxo que cria essa percepção de que a banca não contribui. Ok? Esta equação é simples. Porque de facto é verdade, a banca angolana é altamente rentável se compararmos com os pares da região e até do mundo. O único tema aqui é que a banca é pouco inclusivo. O que a banca pode fazer, mas lá está, mais uma vez, não depende só da banca, é bancarizar mais, é contribuir para a inclusão financeira. ok. Ok? Mas isso implica que outros stakeholders, nomeadamente o Estado, faça a sua parte. Ok. Para um setor altamente regulado, como é a banca, tu não consegues trabalhar na economia informal. Não consegues. Acho que não tem Tens, noção disso. tens requisitos de QIC, ok? Tens requisitos de informação, portanto, tens que avaliar a capacidade financeira da pessoa. Como é que vais avaliar a capacidade financeira de uma empresa? Não tens contabilidade organizada. Como é que vais Exato. conceder crédito? Não sabes qual é o nível de risco. Exato. São Já não essas tem noção disso. Sim, exato, são essas questões, mas acho que os CEOs que nós temos, excelentes CEOs aqui na banca angolana, estão, se calhar até diria entre aspas, passando a expressão, cansados de explicar isso, não é? Sim. Porque a banca angolana tem feito muito, muito. Basta ver a contribuição a nível de carga fiscal da banca em Angola. Sim. Às vezes as pessoas fazem-se muito de descuidados ou fazem-se muito de desapercebidos da nossa realidade, mas isso é um tema muito discutido. Às vezes parece que coloca-se muita responsabilidade para os bancos. Deveriam fazer mais, poderiam fazer mais e poderiam, mas às vezes parece que estamos a nos colocar muito fora da nossa própria realidade. Sim, sim. Mas olha, há coisas importantes que o banco pode fazer. Tem-no feito, ok? Tem-no feito, que é financiar, por exemplo, PMEs que têm contribuído mais para o PIB, ok? Pá, temos vários setores, o setor mineiro, o setor de indústrias extrativas, e os bancos têm lá estado, ok? Ok. Outro fator é o banco começar a entender, compreender melhor a economia informal em Angola.
Ok, Porque aí é que está, de facto, não é um desafio, é um mercado inexplorado. ok. Portanto, o banco cresce, o país cresce, mas lá está, o banco faz a gestão de fundos de terceiros, não é? Tu falas agora da E se eu te pedir informalidade. dinheiro emprestado, depois tu sabes que eu sou mau pagador, pá, não Exatamente. vais pagar, depois o que é que vais dizer à pessoa que te confiou o Não, dinheiro, né? o tema da informalidade é um tema, às vezes custa muito falar sobre, porque as empresas, eu vou falar daquilo que é a Uhum. minha experiência, só trabalham em circuitos controlados. Informalidade é um circuito completamente incontrolável. Então é muito difícil medir a atuação de uma instituição, seja Sim, banco, qualquer outra que se aplique, se efetivamente é uma instituição que trabalha sob controle, estar a trabalhar com alguém que tu não consegues efetivamente controlar. É um dilema que não sei como sim, resolver, como é que nós sim. podemos resolver, que não sei se efetivamente só faz parte. Ou se deveria ser simplesmente puxada a responsabilidade para os bancos ou para as outras instituições que queiram fazer alguma coisa a nível daquilo que se muito pede financiamento para o crescimento e desenvolvimento do nosso próprio país, mas é que eles mesmo também estão reféns a uma realidade que nem sequer eles conseguem perceber como resolver. Sim, sim, há vários desafios. Isto extravasa um pouco também a área da atuação da banca. Tens que criar um ecossistema de apoio também às PMEs, tens que Exatamente. apostar na formação dos gestores, tens que apostar na legalização das garantias, na todo o quadro legal de formação das garantias. Eh, Tens que investir em fundos de capital de risco, que podem servir como, digamos, mitigadores de risco. Tens que trabalhar, por exemplo, em eh, formas alternativas de financiamento. Nós temos o mercado de Exato. capitais também está a dar passos muito importantes nesse sentido, mas há outras formas alternativas de financiamento. E é importante também nós conseguirmos, e acho que aí que vai ser o game changer em Angola, portanto, Uhum. quando conseguirmos trazer, quando conseguirmos trazer a economia informal para a formalidade, acho que aí vai ser digamos, o virar da chave daqui da Banca em Angola. Nós estamos a trabalhar alguns projetos relacionados e tem muito a ver com aquilo que disseste, que é fechar o circuito. Fechar o circuito para reduzires o risco. Mas, pá, naturalmente não posso partilhar aqui. Venâncio, eu tenho a certeza absoluta, se passares agora a assumir a gestão de um banco, que não vais pensar duas vezes, o risco vai ser o teu principal critério de decisão de investimento. Ok. É o risco e a rentabilidade. Ok. Ainda temos muitas camadas aqui Sim, para sim, colocar para sim, fora para sim. falarmos sobre a Vesta. Mas às vezes parece muito leviano falarmos só deveria investir nisso, deveria investir naquilo, mas existem muitas camadas para a nossa realidade que têm que ser descobertas, têm que ser destapadas para efetivamente pensarmos decisões ou não decisões, né? Sim, mas olha, também temos de ter em conta que a banca angolana não é assim tão grande como se pensa. Sim, A banca angolana tem apenas 20 bis de ativo. ok. Não tinha essa informação. Toda a banca angolana, ok? Portanto, tu não consegues, por exemplo, ter a banca angolana a financiar grandes projetos de infraestruturação em Angola. Pode financiar um ou outro, mas não consegue, não tem a capacidade, como tem a banca de investimento na Europa ou nos Estados Unidos, de financiar grandes projetos de infraestruturação do país, de industrialização, etc. Obviamente que pá, tem alguma capacidade, tem capital, tem liquidez para fazer, mas não é a Claro. banca que vai transformar o país. Sim, sim, Ok? sim. Não, 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 não é isso. Agora, a banca em Angola só vale 20 bis. É 4% da total ativo da banca portuguesa. ok. 4, 5%. Às vezes é preciso contextualizar Sim, sim, e sim. ter noção dessas coisas, porque existe tudo, mas também tem que saber qual é a capacidade de resposta, não é? Esse Tem que acho saber que qual não é a teria. capacidade de resposta. Eu já trabalhei em bancos e já fiz um projeto enorme que se fez de Angola quando a supervisão dos maiores bancos europeus passou para o BCE. Ok. Eles fizeram um exercício que se chama Asset Quality Review. Portanto, queria avaliar a qualidade da carteira de crédito dos maiores bancos europeus, os bancos que iam passar para a supervisão do Banco Central Europeu. Eu trabalhei num banco
e estava a fazer a análise da qualidade da carteira na perspectiva de avaliação da qualidade, da imparidade de crédito da carteira, e só esse banco tinha 80 bis. Ok, não, não queria dizer que é mais do que toda a banca angolana. Muitas vezes, mais 4, 5 Mas é vezes. importante termos exemplos como este. Epá, esse contexto, obviamente, acabou por me fazer perceber melhor, porque aquilo que disseste no final da tua abordagem, temos que perceber a nossa capacidade de resposta Exatamente. aos desafios que são apresentados. Eu queria voltar um pouco aquilo para a tua experiência, agora como Sim. partner, fugindo daquilo um pouco da área da atuação, em consultoria. Qual foi a decisão mais difícil que tiveste que tomar durante a tua carreira? Olha, pá, estão muitas decisões difíceis. Mas acho que as decisões mais difíceis têm a ver com pessoas, ok? Ok. Tem a ver com pessoas. Nunca é fácil nunca é fácil chegar à situação em que tens que, no fundo, chegar a acordo com a pessoa e rescindir o contrato de trabalho. Pá, são decisões difíceis pelo impacto social que tem, principalmente em Angola. Tem um impacto social, pá, são decisões difíceis. Mas eu diria que a decisão mais difícil que eu já tomei no âmbito profissional foi dizer não à minha partner quando eu ainda era manager. Lá está, olha, quando tinha acabado de entrar em consultoria, Ok. eu podia até dizer, mas acabou de entrar, não conhece o status quo ou o modus operandi disto e já está aqui a dizer não, que não faz e que não é assim, etc. Foi a decisão mais difícil. Porque tinha acabado de entrar, ehm, era uma pessoa, um superior hierárquico, uma pessoa que tinha capacidade de influenciar a tua carreira, o teu percurso. Lá está, Exato. porque há bocado falamos que o mérito não determina tudo, ok? Mas eu optei por ser intelectualmente honesto, escolher o caminho da integridade e da valorização a longo prazo do que a conveniência, ok? Ok. Mas posso te dizer que foi a decisão que me definiu e que moldou todo o meu percurso. Ok. Foi a decisão mais difícil e ao mesmo tempo, se calhar que até é mais importante que eu tomei em todo o meu percurso, porque moldou-me, definiu-me daquilo Ok. que é o Danielson enquanto consultor. Mas foi Dizer não a difícil. uma Eu partner. tremi, mas pronto, disse. Não é que tu já chegas numa posição estratégica, de um background completamente diferente da consultoria e na tua primeira experiência Sim, dizer sim. não por uma Isso, partner. isso. Foi difícil, mas aquilo era uma situação em que nós tínhamos que apresentar. Tem a ver com modelos matemáticos, etc. Tínhamos que fazer uma apresentação a um cliente e eu não concordava com a abordagem. Aliás, Ok. estava errada. Não é arrogância, mas a abordagem não era a mais correta. Mas aqui Ok. só um parêntese. Muitas vezes a melhor decisão técnica não é a melhor decisão estratégica, Exatamente. Eu ok? por acaso queria dizer Não isso. é a melhor decisão técnica, e foi uma decisão técnica que eu me recusei a apresentar um trabalho a um cliente porque aquilo que estávamos a apresentar não era do ponto de vista técnico a decisão correta, ok? Sim. Ia passar, mas ia mais tarde revelar-se como uma decisão errada, não é? E se calhar estrategicamente, naturalmente eu não tinha esse contexto do cliente, da relação, uma análise de impacto mais abrangente, portanto eu não tinha essa noção, e por isso que eu digo que às vezes a melhor decisão técnica não é a melhor decisão estratégica, né? Mas posso-te dizer que essa decisão de facto definiu O teu percurso. a minha carreira e o meu percurso. Ok. Para lembrar agora que falamos pouco tempo mesmo sobre o fato de percebermos o nível de responsabilidade do que é trabalhar com advisor, do que é trabalhar com consultoria, porque uma decisão, por mínimo que se pareça, pode influenciar um país inteiro. Porque
não vou dizer que as organizações que recebem Sim. consultoria são reféns de consultores, mas levam muito em consideração a opinião dos consultores, né? Por isso é que eles são chamados mesmo de consultores. Daniel, nós estamos aqui nessa parte um pouco próximo do final da nossa conversa, da nossa, não quero chamar de entrevista, é basicamente uma É uma conversa que estamos conversa, a ter. exatamente. Uma Uh, partilha. Isso é uma partilha Isso. e então, partner, depois de ter passado por diversas etapas, manager, senior manager, diretor, fez uma transição de carreira para trabalhar com uma outra organização, totalmente esse partner. O que é que vem depois de partner? Do ponto de vista de carreira. Sim, Epá, olha, mas dentro da partnership também temos carreira, né? ok, Temos carreira, mas pronto. É assim, hum, se calhar, para responder-te a essa pergunta, o que é que muda quando passas a ser partner? exato. E, pá, eu comecei numa carreira técnica, ok? Eu entrei, e a maior parte das pessoas entram, portanto, pela sua qualidade técnica, especialidade, e etc, etc. Portanto, eu entrei também por essa via Uhum. e o que vou-te dizer pode não fazer sentido, mas é mesmo assim, que é, e é uma decisão e é uma alteração grande quando passas para partner. Eh, Até senior manager ou antes de chegares a partner, tu és avaliado pela tua capacidade individual, pela tua capacidade técnica e pelo nível de trabalho que tu entregas. Ok. Quando passas a partner, tu Uhum. és avaliado por aquilo que a tua equipa, por Uhum. aquilo que a tua unidade de negócio gera. Tu passas a ser um contributo individual, passas a ter uma responsabilidade que é multiplicar. Ok? Ok. Esse é o maior desafio da partnership, porque ninguém te diz, ninguém te ensina, para além daqueles programas que eu te Exatamente. referi, isto depende muito da pessoa, ok? Que há uma alteração de 360 graus, primeiro nessa perspectiva. Tu não vais ser avaliado por aquilo que tu és, tu vais ser avaliado por aquilo que tu consegues gerar ou que tu consegues fazer a tua equipa gerar. Gerar. Ou seja, efeito multiplicador, tens que multiplicar. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto muito importante é tu tens que. Isso é que ninguém te diz, que é fundamental, e muitas vezes eu vejo as pessoas com alguma senioridade a cometer esse erro, que é, tu não tens que ser o melhor da sala, tu não tens que ser o melhor da sala, ok? Ok. Tu tens que criar as condições para que a tua equipa brilhe. Ok. Ok? Essa é uma alteração que muitas vezes os conflitos que existem, principalmente em ambientes altamente competitivos, e que tens pessoas altamente inteligentes, vem daí, que é, e posso também dizer que as pessoas altamente talentosas, gerir as pessoas altamente talentosas é fácil. Fácil? É fácil, mas tens de saber qual é o teu papel. Ah. Ok. Aí O sim. conflito às vezes gera, advém porque o líder não sabe se posicionar, não sabe qual é o seu papel. Ok. Quer ter, quer brilhar ao mesmo tempo que a equipa. O líder tem que liderar, tem que dar o contexto, tem que dar a visão para que a tua equipa consiga, e neste caso, as pessoas altamente talentosas não gostam de controle. A pior coisa que podes fazer a uma pessoa talentosa é controlar, fazer microgestão. Ok. Porque estás a retirar-lhe a capacidade de criar e a liberdade para inovar, Ok. ok? E vão embora no dia a seguir. Porque eles querem criar, querem... São naturalmente pessoas que gostam de fazer coisas. Se tu estás a dizer por A mais B o que é que ele tem que fazer, ele vai embora, porque estás a tirar cortar toda a sua capacidade de Exatamente. explorar as suas competências. Por isso que eu digo que é fácil, tens de saber qual é o teu posicionamento. E essa transição é importante tu perceberes que tu não estás aí para competir com a tua equipa, ok? A tua equipa está aí para te suportar e tu estás aí para te suportar também a tua equipa, mas dando o contexto, dando a visão e criando as condições para que eles brilhem. O Bob Marley diz tem uma frase que diz que sobre a humildade, que é até a lua
põe-se para, até o sol, com toda a sua grandeza, põe-se para deixar a lua brilhar. Isso é a maior lição de liderança. Sim, eu acho Ok. que foi uma grande lição e acho que não podíamos ter nada melhor forma. Eu poderia aqui tirar várias camadas daquilo que é a tua experiência, porque um podcast não seria suficiente. Poderíamos falar sobre muitos temas, inclusive. Poderíamos explorar um pouco sobre a importância dos dados, porque acho que é um tema muito pouco discutido, Sim, muito pouco sem dúvida. falado e dos temas mais importantes que temos. Etc. E tendo em consideração o contexto que nos encontramos, que as IAs têm surgido, tem sido um tema de brincadeira, mas que é muito sério. Mas acredito que um podcast não seria necessário. Vamos ficar aqui marcado por uma próxima, por Estou um sempre próximo disponível. encontro. Vamos falar sobre os diversos temas que tivermos de falar. Yeah. Obrigado pelo Yeah. convite, foi um prazer. Yeah, Foi uma obrigado conversa pelo teu tempo agradável. de qualidade. Pelo menos a primeira experiência e gostei. Obrigado. Tá, pá. Obrigado. Estamos juntos Obrigado, e a quem nos obrigado. acompanha. Até já. Obrigado.